Diz assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o quarto livro do Antigo Testamento. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebureus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. O versículo de número 30 diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse, então Caleb fez calar o povo. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Aí eu quero te levar rapidamente para o livro de Hebreus, o único versículo no livro de Hebreus, do capítulo de número 3, versículo 19. Hebreus capítulo 3, 19. Lá diz assim: e vemos que não puderam entrar por causa da sua... Me ajuda a ler. Então, e vimos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Deixa-me orar. Pai, obrigado pela sua palavra, em nome de Jesus, amém. Por que essas pessoas não entraram naquele lugar que era incrível? Deus tem uma terra prometida para nós, irmãos. Deus tem uma terra prometida para você. Eu quero te lembrar isso. Deus tem uma promessa. Deus tem uma terra prometida para a sua vida. Você não pode ficar apático a esta palavra. Você não pode ficar apático a esta mensagem, porque eu estou aqui hoje à noite para te lembrar que Deus tem uma terra que Ele prometeu para você. Você crê nisso, sim ou não? Quantos creem que Deus tem uma terra prometida para a sua vida? Diga amém. Vou perguntar de novo. Quantos de vocês creem que Deus tem uma terra com o seu nome? Deus tem uma terra com o seu sobrenome. Deus tem um lugar de promessa para você. Já tem um espaço para você neste lugar da promessa. Você diga aleluia aí em nome de Jesus. Agora, a Bíblia diz ali o porquê deles não terem entrado lá. Qual foi a razão dessas pessoas não terem entrado? O versículo que eu li no livro de Números tem uma história, mas no livro de Hebreus tem um resumo. Eu não sei quem escreveu aos Hebreus, mas ele fala de forma cirúrgica, de forma objetiva, em uma única sentença. Por que estas pessoas não tomaram posse da terra, da promessa? Por que estas pessoas não se apossaram daquilo que Deus deu para eles? Deus deu, irmãos. Deus entregou. Poxa vida, eu fico pensando quantas pessoas eu encontro semanalmente, quantos filhos na fé, ovelhas, clientes, quantos amigos que eu encontro e eu vejo claramente que Deus tem uma promessa para eles. A Bíblia fala que ela é grandiosa e preciosa, mas essas pessoas elas não conseguem identificar o lugar da promessa. E quando elas identificam, elas veem lá aquilo que os 10 espias, a Bíblia fala que foram 12, espiar a terra. E o texto que eu acabei de ler em Números fala dos gigantes que nós encontramos ao longo da Bíblia, ao longo da vida. Aqui chama de amorreus, jebureus, heteus. Aqui falam de pessoas que têm nomes estranhos, como filisteus, os amalequitas, os filhos de Anak, mas estes são espíritos, não são necessariamente nomes ou sobrenomes, são espíritos demoníacos que estão lá. Um simboliza medo, o outro simboliza distração. Eu te levo lá agora na situação que Davi foi no rio e pegou 5 pedras. Por que Davi pegou 5 pedras se só tinha Golias ali de frente a ele? É porque ele sabia que tinham outros gigantes por trás de Golias. Davi não enfrentou apenas Golias na sua caminhada cristã.
Você não tem apenas um gigante. A Bíblia diz aqui, tem heteus, tem os filhos de Anak, tem os amalequitas, tem os jebureus, os amorreus. É aquela ideia, irmãos, você mata um hoje e já deixa um separado para você matar amanhã. É assim, e nós vamos para cima e não tem como desistir. Ai, pastor, misericórdia, como é que você dá uma notícia ruim dessa numa quarta de vida? Não, é assim. Em Cristo nós somos mais que vencedores e ponto final. Mas você tem que ir para cima, você tem que batalhar, você tem que querer a terra a qual Deus te prometeu. É como se eu falasse assim, olha só, eu tenho aqui agora, para a glória de Deus, não é tanto assim, deixa me ver aqui quanto eu tenho aqui uma nota de R$100, ok? Quem quiser pega essa nota aqui, para a glória de Deus. Aí a pessoa demora a sair do lugar, e ela vem, pega a nota, e ela fica com R$100 para ela, porque a maioria das pessoas só viram, ficaram assistindo, não pegaram, não tomaram posse, não se apossaram. Você podia ter R$100 agora para você rasgar, para você pôr fogo, para você pôr na oferta, para você comer um sanduíche depois do culto, mas você fica assistindo enquanto pessoas se apossam. Você fica vendo, você fica fazendo análise, dizendo por que não foi eu? Eu estava longe demais, eu fui lá, irmãos, num poço, num tanque de Betesda, onde um homem ficava lá na beira daquilo dando desculpa, por que ele não entrava, e ele ficava dando desculpa e justificativa, é difícil, ninguém me ajuda, e as coisas não acontecem para mim, e eu tenho aqui claramente nesse texto a razão de por que estas pessoas não tomaram posse daquilo que Deus deu para elas. Eu acabei de te dar R$100. O que Deus tem te dado que você não tomou posse ainda? O que Deus tem te dado que você não tenha tomado posse ainda? Eles deram aqui um relatório de experiência. Moisés chega e pergunta aos espias assim, como é lá? Me contem. Josué e Caleb disseram, é top, é maravilhoso, é incrível, é maravilhoso, mas a maioria das pessoas, geralmente é assim, a maioria das pessoas, elas vão trazer experiência e não relatório. Conecte-se comigo, por favor. A maioria das pessoas são traficantes de frustrações. A maioria das pessoas são traficantes de experiências ruins. A maioria das pessoas são traficantes de problemas que elas viveram. Por que você não pegou esses R$100? Por que você não teve uma vida boa? Por que você não experimentou mais de Deus na sua vida? Por que você não fez isso? Aí você vai e começa a dar um monte de explicação, contar um monte de historinha, e você começa a traficar isso. Você procura pessoas na surdina, porque tráfico sempre tem que ser escondido, e você começa a compartilhar isso, e você começa a intoxicar as pessoas das suas experiências ruins, quando Moisés não queria experiência, Moisés queria relatório. Não é sobre a experiência, é sobre o relatório. Não é sobre o que você viveu lá, é sobre o que lá possui. Terra nenhuma que vale a pena está desocupada. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar agora. Tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, tudo que é de Deus para a sua vida, não está quem dará. Você vai ter que ir e tomar posse. Recentemente eu fui lá na Alfa e eu contei para eles que todas as vezes que Deus nos muda de lugar, nos muda de posicionamento, Ele nos muda de alimento. Eu podia falar de vestes, porque foi assim com José, mas eu falei disso porque o povo do Egito, eles foram libertos do Egito, e no Egito eles comiam o pão da escravidão, no deserto eles comiam o pão da provisão, mas agora eles teriam que comer o pão que era o fruto da terra. Qual que é a diferença? A diferença é que o fruto da terra é o que você tem que plantar, você tem que regar, você tem que colher e você tem que comer. Dá trabalho, é um nível, de exigência muito maior do que a maioria das pessoas estão acostumadas. Por isso alguns param no evangelho e voltam para o pão da escravidão, porque esse você trabalha para comer.
Alguns estão satisfeitos com o pão da provisão. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão da provisão é para hoje, irmãos. Pão da provisão é para você comer, e ele não dá para amanhã. O que Deus tem para a sua vida é para a sua próxima geração. É para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Não é só para hoje. Eu sei que Deus é bom e dá para a gente hoje, mas Deus quer que você deixe herança para os seus filhos. Mas algumas pessoas, elas só assistem. Elas param e ficam vendo, porque elas nunca vão experimentar aquilo que está do lado de lá. Uma terra que emana leite e mel. Já falei isso aqui, vou repetir. Eu nunca tinha experimentado mel de tâmara. Não é mel de abelha, é de tâmara. É uma delícia. Você já comeu mel de tâmara? É uma maravilha, é espetacular. É incrível. É o mel de tâmara. O que é tâmara? É uma junção de duas palavras. Tam é depois, além. Depois. Mara, todo mundo sabe que é amargo. Olha que interessante. Deus diz para eles: eu vou levar vocês para uma terra que emana leite, e esta terra é depois do amargo. Depois desse tempo amargo, depois dessa experiência ruim, você vai ter uma boa experiência. Depois dessa experiência ruim que você teve de 400 anos no Egito e de 40 anos no deserto, eu vou levar você para uma terra que é depois do amargo. Pode estar amargo hoje, irmãos, e muitas vezes você não precisa comer alguma coisa amargo para você ser uma pessoa amarga ou para você sentir amargura. Eu já vivi momentos na minha vida que eu senti um gosto amargo na minha boca por questões emocionais ou espirituais. Nem era nada necessariamente físico, eu não tinha colocado nada amargo na minha boca, mas a experiência fez daquele momento um momento amargo. E o texto que eu li aqui, estas pessoas, o primeiro disse que elas contaram a experiência e não o relatório. E o segundo texto diz, em uma sentença, porque eles não entraram lá? Por causa da incredulidade. Incredulidade. E qual foi o relatório? O relatório é que a terra é top. É que a terra emana leite e mel, que tem cachos de uva, que precisa de muita gente para carregar. É que tem um terreno para todo mundo. É que dá para a gente viver bem. Profetize sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus tem um lugar de promessa para você, e você está a poucos metros disso, em nome de Jesus. Deus tem um lugar de promessa para a sua vida, e você está a poucos metros. Você está uma fé, você está uma decisão de viver os melhores dias da sua vida, mas existe um grupo que vem com experiência. Eu converso diferente com quem traz relatório e quem traz experiência. Qual que é a experiência? A experiência, eles disseram, tem um povo que é forte. Eles disseram, tem um povo que, além de ser forte, eles ainda têm um exército de gigantes. Além de ter um exército forte, de homens como eu, assim, forte, tem um exército acima dele de homens especiais, que ainda são gigantes. Não basta o forte, tem gigante ainda, cara. Mas eles ainda vêm com mais experiências ruins. Eles disseram assim, olha, as cidades lá são fortificadas. Tem muros gigantescos. Nós não conseguimos entrar, não. É difícil demais. É muito complicado. E alguém ainda abre a boca e fala assim, olha, eles vão comer a gente tipo, ele come gafanhoto. E eu estava orando sobre isso e eu fiquei pensando, por que as pessoas não vivem aquilo que Deus disse em Deuteronômio capítulo... Deuteronômio, Deus diz para eles assim, dali nos tirou para nos levar, dali nos tirou para nos levar, e nos dar a terra que jurava aos nossos pais. Lá diz que Deus tirou de lá para nos levar para lá. Deus nos tirou de um lugar para nos levar para outro. Deus nos tirou de lá para nos levar para lá. Você lembra de onde Deus te tirou? Fecha os olhos um minutinho, por favor. Você lembra de onde Deus tirou você? Deus não te tirou de lá para você parar aqui, nem morrer aqui, nem para você estagnar aqui. Aqui nesse problema, nesse deserto, nessa dificuldade, nessa luta, Deus te tirou de lá para te levar para lá. Lá é onde você consegue ver com os olhos da fé, com os olhos da visão espiritual. Deus prometeu isso para os seus pais, a Bíblia diz. Mas o que está te mantendo fora dessa terra? O povo forte, os gigantes, os muros,
a dificuldade do dia a dia, a pessoa que está no governo. Deus deu a razão pela qual eles não entraram. E Deus falou através do escritor aos Hebreus, por causa da incredulidade. Incredulidade. Esse é meu primeiro ponto. O primeiro ponto que atrapalha você de viver aquilo que Deus tem para você chama incredulidade. Fala comigo, incredulidade. O que é incredulidade, pastor? Incredulidade é a maior e mais letal arma que o diabo pode usar contra um cristão. Olha para mim, por favor. Incredulidade é a maior e mais letal arma que o diabo pode usar contra você. Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro pecado não foi desobediência, foi incredulidade. O primeiro pecado não foi desobediência, irmão, foi incredulidade. Quantas pessoas incrédulas estão aqui exatamente agora? Pela sua postura você comunica incredulidade. Pelo jeito que você corresponde à atmosfera, porque num ambiente profético tudo que falamos vira profecia. Tudo que falamos, quando alguém diz abre a Bíblia, você pode ficar preparado que a Bíblia vai abrir você, mas se não creres, não verás a glória de Deus. Não é essa a verdade implícita? Que a explícita é se creres você vai ver? Mas por que as pessoas não entraram? Por que você ainda não entrou? Primeiro ponto, incredulidade. Porque foi isso que o diabo fez com Adão e Eva. Trouxeram incredulidades naquilo que Deus tinha falado. Deus disse, se você comer, você vai morrer. E o diabo fez o quê? Será que Deus falou mesmo? Será que acontece mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que morre? Será que você merece mesmo? Será que é isso mesmo? A partir da incredulidade, qualquer desgraça pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Por que você está tão mal? Ah, é por causa disso, daquilo outro. Não, você está mal porque você começou com incredulidade. Não nas pessoas, mas em Deus. Que Deus prometeu. Uma das coisas que eu mais gosto de Deus é que Deus não pode mentir. Deus é incapacitado de mentir, não é por uma questão moral, porque eu até tento não mentir, mas Deus não pode, porque se Ele disse, vira verdade. Deus falou, virou. Ele disse raiá, raiou. Ele disse bará, barou. Ele disse yatsa, yatzou. Porque se Deus falou, vira verdade. A Bíblia diz que uma palavra, escuta isso, irmão, eu creio piamente, ok? Que existe uma palavra hoje à noite ecoando aqui nesse auditório, buscando um lugar para que ela possa se cumprir e não voltar vazia, porque a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Existe um haja que foi dito lá no livro de Bereshit, no livro da primeira menção, no começo, antes do começo, na verdade, é o princípio, que é o livro de Gênesis, e Deus disse, haja, haja. E este haja continua havendo, desde que ele encontre um ambiente propício para isso. Se não é em você, vai ser na pessoa que está do seu lado. Se não é na pessoa que está do seu lado, é na pessoa que está atrás de você. Mas essa palavra vai encontrar um ambiente para ela se tornar verdade, irmão. Em nome de Jesus, você crê nisso? Comunica comigo, por favor. Eu estou dizendo que Deus não pode mentir. A questão é que nós somos incrédulos. É o crente ateu, diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. E diz que crê no que Deus falou, mas vive duvidando. Por isso que a gente dá jeito, por isso que a gente ora a mesma coisa sempre, por isso que a gente reclama, por isso que nós clamamos de novo. Reclamar é clamar de novo. Por isso nós não nos apossamos. Eu falei, quem quiser pegue esse dinheiro. Uma pessoa levantou e pegou, porque o resto todo, a maioria das pessoas, não vou generalizar obviamente, você até veio para frente hoje, né? Vou começar a jogar mais dinheiro aqui. Espírito Silvio Santos. O que eu estava falando mesmo? A maioria das pessoas duvidam daquilo que Deus falou. Você pode duvidar do que eu disse, mas não duvide daquilo que Deus te disse. O segredo é nunca duvide nas trevas daquilo que você ouviu na luz. Porque ainda que você passe por um vale de sombra, de trevas, de morte, você não precisa temer nenhum mal, porque quem prometeu está com você. Quem prometeu é fiel para cumprir. Deus não pode mentir.
porque tudo que Ele fala virará verdade. Deus está falando coisas incríveis com algumas pessoas aqui exatamente agora, lembrando de promessas que Ele tem feito, não nesse último ano, na última década. Deus tem feito promessas, irmãos, para mim. Eu estava lembrando disso há alguns dias atrás, porque de repente veio um espírito de incredulidade na minha vida, uma atmosfera de incredulidade. Eu comecei a falar: Senhor, será que morre? Será que a serpente no meu ouvido, falando bem próximo, eu sentia o mau hálito da serpente dizendo: não morre, não tem problema, não vai dar, não vai funcionar, não é isso que Deus falou necessariamente. E de repente eu disse: para trás de mim, Satanás, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele vai se levantar. Pode demorar, pode passar o tempo que for, irmãos, eu não sei, mas um dia de favor vale mais que 1000 dias de labor. Um dia de bondade de Deus vai compensar todos os dias de dificuldade. Um dia de alegria na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Um dia que Deus provê para mim vale mais do que uma vida inteira de milionário sem Deus prover para mim, porque eu sei que meu Deus nunca mente. E eu quero te reforçar isso na sua mente agora. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Você vai voltar para sua casa com a fé renovada hoje à noite, em nome de Jesus. Com a fé renovada. Está vendo esse celular aqui? Olha, quem quiser um celular igual a esse, vai comprar lá na Apple, em nome de Jesus. Ainda tem 12 prestações aí, irmãos. Deus não pode mentir. Diga para o seu vizinho: não seja incrédulo. A segunda verdade aqui: além de ser incrédulos, eles ficaram intimidados. É o problema da intimidação. Primeiro, o problema da incredulidade. Por que as pessoas não tomam posse? Por que, cara? Que as pessoas não tomam posse? Incredulidade. Ok? Segundo motivo: intimidação. Algumas pessoas confundem confiança com arrogância. Pessoas que são intimidadas, elas não são confiantes, elas são arrogantes. Você não pode confundir confiança com arrogância, porque quem tem medo é capaz de ser arrogante, mas quem tem confiança não. Porque os confiantes, eles sabem que chegaram ali não por mérito próprio, porque eles têm a gratidão como plataforma. Mas os inseguros não. Se os inseguros precisam de pisar em pessoas para chegar onde eles querem chegar. Mas os arrogantes não são confiantes, porque eles são cheios de medo. A Bíblia fala sobre colocar a confiança no Senhor. Sabe o que é confiança? Fiança. A palavra fiança. Você precisa de alguém para ser fiador, para pagar a fiança. Deus, quando Ele te chamou para tomar posse da terra, Ele foi o seu fiador. Deus disse: você vai tomar posse da terra e eu sou o seu fiador. Deus, eu preciso de fiador. Isso é fiança. Eu assumo a conta, porque quem faz alguma coisa com fiança, você faz alguma coisa com fiador. E não tem ninguém melhor para ser seu fiador do que Deus. Irmãos, eu poderia te dar muitos testemunhos aqui. Eu falei para uma pessoa ontem, essa semana, eu preciso de 50 mil reais. A pessoa riu. Eu falei: por que você está rindo? Ela falou assim: nossa, eu preciso de 1000. Eu falei: eu vou te dar 1000 agora, isso vai resolver seu problema. Você não tem problema. E a gente começou a brincar sobre isso. Eu falei com ela que um dia eu estava em casa, por volta das 10 da manhã, era na pandemia. Isso era uma segunda-feira, irmãos. Não estava tendo cultos presenciais, só online. E eu fui para o quarto, coloquei uma adoração para fazer o meu devocional. E antes disso eu olhei na conta da igreja, tinha uns R$5,82. E a gente precisava de uns 6 mil para pagar a conta do mês naquele dia. Aí quando... Você estava lá em casa nesse dia? Eu contei. Quem estava lá era o Isaías. Eu olhei aquela conta e eu fui para o quarto e falei: Senhor, a minha confiança está no Senhor.
Porque o Senhor se tornou meu fiador. O Senhor é o autor e consumador da fé. Fé, fiança, fiador. Está tudo conectado, irmãos. Você está comigo? Diga amém. Porque muitas vezes você está inseguro, intimidado, porque a promessa de Deus é tão grande que você se sente intimidado. Eu conheço pessoas que se sentem intimidadas. E passado aquele tempo de adoração, eu voltei lá e tinha exatamente o dinheiro que a gente precisava para pagar a conta daquele mês. E sabe o que eu fiz, irmãos? Eu sentei na mesa, almocei e continuei minha vida, porque eu sei que eu tenho um fiador. É normal. Milagre é normal para nós, amém ou não, irmão? Milagre é normal, amém ou não? Profetizo um novo normal para você, que é um normal de milagres. As pessoas vão ficar assustadas com o que você está acostumado. As pessoas vão falar assim, como assim? E você vai falar assim, é normal. Eu estou acostumado. Para mim isso é normal. A minha filha esses dias, ela falou, papai, eu estou vendo um anjo. Eu falei, como ele é lindo, né, filha? Ela falou assim, é. E eu falei para ela, isso é normal, você sempre vai ver anjos. Eu falei para ela, tem crianças que vê demônios. Ela falou assim, é mesmo? Eu falei, é. Eu falei, você vai ver anjos. Quando você vê um anjo, cumprimente ele. Diga alegrai-vos, ele vai falar alegrai-vos, porque essa é a saudação dos anjos. Domingo eu falei aqui sobre alegrai-vos, essa é o cumprimento dos anjos. Eu ensinei a minha filha, alegrai-vos. E sábado a gente foi num culto e enquanto a gente estava no trajeto, nós começamos a orar no carro, que fazemos todos os dias. E nós falamos, Espírito Santo, enche este carro com a sua presença, enche a nossa vida. Aí a gente coloca adoração, a gente começa a orar em línguas, a gente começa a ouvir Deus, ela começa a chorar, eu também. Aí quando a gente chega no culto, é normal sentir a presença do Espírito Santo, o que para algumas pessoas é algo esporádico e esquisito, para nós é normal. Você tem que entender que quando você entende que Deus é o seu fiador, você coloca a sua confiança nele e você vai para cima, irmão. A terra foi Deus que prometeu, o filho foi Deus que prometeu, o emprego foi Deus que prometeu, a salvação da sua casa foi Deus que prometeu. Você não tem que endoidar a cabeça, não tem que ficar louco, perturbado. Ai, tem gigante, ai, lá é difícil, ai, é muito complicado, o povo é forte, tem um exército gigante, é muito muro, é difícil demais. E essas experiências que você começa a traficar para se justificar, não te justifica. O que justifica foi o que Jesus fez, e o que Jesus fez te deu confiança nele. Por isso ele diz, entrai com confiança na presença de Deus. Nós podemos, irmãos, fazer qualquer coisa, porque nós não somos intimidados por absolutamente nada. Eu lembro de uma história. Um homem multimilionário fez uma festa na casa dele. Ele tinha uma piscina do tamanho desse auditório. E ele chamou todos os convidados. Ele falou, eu amo pessoas que são valentes e corajosas. E a piscina estava cheia de jacaré. E alguém perguntou, por que tem tanto jacaré? Ele falou, porque hoje eu quero recompensar alguém corajoso aqui. Eu quero recompensar a coragem de alguém. E todo mundo ficou rindo. Ele falou, como assim? Ele falou, quem chegar do lado de lá da piscina, eu vou dar um cheque de $1 milhão. Todo mundo riu e se afastou. Quando todo mundo virou as costas, alguém escutou. Aí eles olharam para trás, tinha um cara dando braçada, quase andando sobre as águas, igual Pedro. E de repente esse cara chegou do lado de lá. Todo mundo olhou para ele, os jacarés tentaram morder, um arrancou um pedaço, ele chegou do lado de lá e saiu do lado da piscina. E todo mundo voltou, e aquele moço veio até ele e falou, cara, que incrível! Como você pode fazer isso? Você é doido, você é maluco, você é muito corajoso. No nome de quem eu coloco esse cheque de $1 milhão? Ele falou assim, cara, no nome de quem eu não sei, eu só quero saber quem que me empurrou na piscina. Quem me empurrou nessa piscina, pelo amor de Deus? Porque muitas vezes, se ninguém te empurra, querido, você não vai chegar do lado de lá. Eu estou aqui hoje à noite para te empurrar em nome de Jesus. Eu estou aqui hoje à noite para te empurrar. Eu vou te empurrar
Você vai chegar do lado de lá e vai pegar seu cheque que está do lado de lá. Em nome de Jesus. Aí você fica assim, não dá para mim. Aí todo mundo estava voltando para dentro da casa e de repente alguém soltou assim. Alguém empurrou. Muitas vezes o que você precisa é de um empurrão. Este empurrão muitas vezes é uma necessidade, é um problema, é uma dificuldade que vai te levar lá do outro lado. Quem falou que não pode ser feito, irmão? Quem disse que não tem jeito? Quem falou que você não consegue? Quem disse, Berenice? Talvez você precise de um empurrãozinho. E eu vou te dar um empurrãozinho aqui hoje à noite em nome de Jesus. Amém ou não, irmão? Os jacarés serão só para você chegar mais rápido do lado de lá. É só isso. Não olhe para o jacaré, olhe para o que está do lado de lá. Olhe para a promessa. Olhe para aquilo que Deus disse, é seu. Vai buscar, em nome de Jesus. E para terminar, terceiro ponto. Obrigado, vou pregar só para vocês, aleluia. Primeiro é incredulidade, segundo intimidação. O terceiro é complexo de gafanhoto. Eu falei isso tudo para pregar só sobre esse ponto. Porque tem uma geração com complexo de gafanhoto. A Bíblia diz, Números 13, 33. Não precisa de abrir, não precisa de postar ali. Mas a Bíblia diz que eles oraram assim para Moisés. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles se viram como gafanhotos, e automaticamente as pessoas também os viram como gafanhotos. Porque as pessoas vão te ver do jeito que você se vê. As pessoas vão te tratar do jeito que você se trata. E tem uma geração com síndrome de gafanhoto. Se sentem gafanhotos. Eles veem águias para todo lado, mas eles se veem. E o texto diz que eles se viram de forma desprezível, incapazes, medíocres. Por que eu estou colocando isso no plural? Porque eles se enxergaram assim. Olha para essa pessoa que está do seu lado. O que você está vendo? Eles se viram como gafanhotos. Irmão, quando o seu olho espiritual for aberto aqui essa noite, você vai ver muito mais do que um gafanhoto aí do seu lado. Você vai ver um príncipe, você vai ver uma princesa, você vai ver gente grande e poderosa, você vai ver gente próspera, você vai ver gente curado, você vai ver gente liberto, você vai ver gente milionário, você vai ver pregadores do evangelho, porque é assim que eu vejo, é assim que eu os vejo, é assim que eu os vejo. Aqui tem grandes compositores, grandes músicos, aqui tem pessoas que vão alcançar o Brasil, sabia disso? Desta igreja vão sair pessoas que vão impactar uma nação. Eles vão falar assim, uau, da onde vieram estas pessoas? De onde vieram estas pessoas? Mas assim, lá da rua da Olaria, número 598, da Boas Novas do Barreiro, porque nós estamos a partir de hoje tendo os nossos olhos espirituais abertos e não vemos gafanhotos assentados dos nossos lados. Nós estamos vendo grandes homens e grandes mulheres, pessoas cheias de potencial, de unção. O seu gerente vai te ver a partir desta ótica que você está sendo visto aqui agora, em nome de Jesus. O seu professor, o seu médico vai te ver curado, porque eu vejo gente curada aqui agora, em nome de Jesus. Eu vejo gente abençoada aqui. Aí você vai chegar em casa, alguém vai te ver assim, porque é assim que você é visto, é assim que você é tratado aqui nessa comunidade. Você é visto assim. Tem gente que tem o hábito de ver gente lá de fora da internet, ver gente de longe como águia, leão. Poxa, você viu fulano de tal? Nossa, pessoa incrível. Irmãos, as pessoas mais incríveis que eu conheço congregam nesta igreja, são membros nessa igreja. Os melhores pregadores são os que pregam aqui. Os melhores servos e voluntários são os que servem aqui nessa igreja. Os melhores, onde eu vou, falo, os melhores ministros de louvor de Belo Horizonte estão lá na nossa igreja, porque é assim que eu os vejo. É assim que eu os vejo.
Eu amo congregar com vocês porque eu não vejo vocês como gafanhotos. Talvez você se viu assim, talvez você já se sentiu assim, mas eu estou aqui hoje além de ativar a sua fé e não incredulidade, além de te fazer mais confiante e não arrogante, além de tirar esse espírito de intimidação de você, de te empurrar na piscina cheia de jacaré, se for o caso. Porque foi isso que fizeram com o Daniel na cova dos leões. E sabe o que ele fez? Ele dormiu na juba do leão. Ele saiu de lá, irmão, como governador, como cara. Talvez a sua pior experiência esteja te preparando para seus melhores dias. Fique tranquilo, em nome de Jesus. E eu quero que você se olhe hoje à noite da forma original, a imagem e semelhança de Deus. Por que eles não tomaram posse da terra? Por causa da incredulidade, por causa da intimidação, por causa da síndrome de gafanhoto. Quem sou eu? Quem somos nós? Ó céus, ó vida. Já já alguém vai te procurar. Eu estou profetizando aqui sobre a sua vida. Pastor Tiago é um profeta. Eu também sou. Ele profetiza de um jeito, eu profetizo de outro. Eu estou liberando uma palavra profética aqui. Algumas pessoas que estão te desprezando hoje vão falar que são seus amigos daqui uns dias. Vão falar assim: fulano é meu amigo. Eles vão te ligar e falar assim: fulano, você sumiu, quanto tempo que eu não te vejo. Menino, a gente precisa de encontrar. Eu preciso de te ver. Algumas pessoas que criticaram você porque te viram como gafanhoto vão te ver se levantando. A Bíblia diz que nós somos como estrelas que brilham no universo. Estrelas que brilham no universo. Deus vai te levantar como uma estrela que brilha no universo. A primeira coisa que tem que saber é que estrela não tem luz própria. A estrela reflete a luz do sol. Nós só refletimos aquilo que é Jesus através de nós. Nós só refletimos, mas Deus vai te levantar na área que você atua, no mercado que você opera, na igreja que você serve, como uma estrela que brilha no universo para a glória dele, porque você não é um gafanhotozinho. Você é filho e filha do Deus Todo-Poderoso. Então eu queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. Eu queria que você desse a mão assim, junto com o seu vizinho aí. Junte o braço assim, olha. Não fique sozinho, por favor. Nem sozinha. Assim, isso. Não fique sozinho nem sozinha. Por favor. Talvez você entrou aqui olhando, vendo um monte de gafanhoto. Mas eu vejo um grande exército aqui. Irmãos, está chegando o nosso tempo. Está chegando a nossa vez. Está gravando? Um dia você vai trazer isso de volta. Quando a gente fizer alguns anos, você vai trazer esse momento de volta. Você vai estar no dia, você vai lembrar disso. Amém? Você vai falar: eu estava naquele culto. Um dia você vai estar no Brasil, Daniel, Áquila. Você vai estar pregando no Brasil, Wesley. E você vai falar assim: um dia eu estava num culto de quarta-feira na igreja que eu congrego, que eu frequento, que eu sou pastoreado, que eu sou ovelha e que eu lidero lá. Richard, você vai dizer assim: e uma palavra foi liberada sobre a minha vida. Pastor Josué, você vai lembrar desse dia. Marque esse dia na sua agenda. Guarde esse dia no seu calendário. Porque esse dia no céu está sendo registrado como o dia que você começou a se apropriar das promessas que Deus tem para você. A incredulidade está sendo vencida agora. A intimidação. Você se sente mais seguro? Feche os seus olhos. Com respeito, segura na pessoa que está do seu lado aí. A intimidação, a incredulidade e a síndrome do gafanhoto. Você não é um gafanhoto, você não está segurando o braço de um gafanhoto. Nós somos um grande exército. Se prepare. Já pode encomendar a roupa da festa. Pode preparar. Porque Deus está começando hoje um tempo novo na sua vida. Eles te viam como você se via.
Eles te tratavam como você se tratava. Eles te respeitavam da forma que você se respeitava. Mas hoje você volta para casa sabendo que você não é um gafanhoto. Se tem gigante lá é porque a terra é boa. O gigante é só um anúncio de que a terra vale a pena. E ela está com seu nome. Ela tem seu nome na escritura. O seu fiador está dizendo: vai para cima que eu estou contigo. Se você não segurar a onda, eu seguro. Olha que bonito. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: sozinho você não dá conta mesmo não, mas eu estou contigo. Em nome de Jesus, eu quero te lembrar agora, Deus é contigo. Vai para cima em nome de Jesus, vai tomar posse daquela terra, porque as pessoas vão falar assim: uau! A maioria desistiu, a maioria desanimou, a maioria achou que não desce. Mas você não é maioria, querido, você não é todo mundo. Você é filho e filha do Deus vivo. E você vai ter as melhores e maiores experiências em nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora. Eu quero determinar, Senhor, com base na sua palavra dessa noite, que nós somos mais que vencedores, vitoriosos. Em nome de Jesus, eu vejo aqui um exército. Eu vejo aqui um exército de profetas, eu vejo aqui um exército, Deus, de homens como Davi, Senhor, valentes, homens, ó Pai, valentes, profetas corajosos como Elias, homens, ó Deus, ungidos, ó Pai, mulheres capazes, mulheres que vão virar uma sociedade de cabeça para cima, uma geração empoderada, uma geração que chega e marca a presença em nome de Jesus. Por isso, Deus, por favor, renove a nossa fé, renove a nossa confiança no Senhor. Deus, nós seremos cercados de bênçãos por todos os lados. Tem bênçãos vindo de todos os lados em nossa direção. Deus, nós seremos atingidos agora por uma enxurrada de bênçãos que enriquecem e não acrescentam dor. Por isso, Senhor, tira de nós a dificuldade, Senhor, da experiência ruim que nós tivemos no Covid, no início do ano, no meio do ano. Pai, nada pode roubar a paz agora, Senhor, sobre o nosso coração. Fé, nós queremos crer e nós cremos que nada é impossível para Deus. Não existem impossíveis para o Senhor. Não existem impossíveis para o Senhor. O Senhor derruba o muro, o Senhor vence o gigante, o Senhor peleja por nós, Jeová Sabaote. Nós estamos agora segurando uns nos outros, para lembrar que nós não estamos sozinhos. Por isso, Deus, tira a intimidação agora. Deus, que essa mulher faça o currículo. Deus, que este homem faça o currículo. Pai, eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, testemunhos agendados aqui, Pai. Deus, testemunhos agendados, nós estamos avançando, nós estamos, ó Deus, caminhando para a terra que o Senhor nos deu, e nós vamos tomar posse. E se tem assombração lá, assombração que vai ter que ir embora, se tem demônio lá, o demônio que vai sair. Nós não vamos deixar o inimigo tomar posse da terra que o Senhor nos deu. Satanás, que o Senhor te repreenda agora em nome de Jesus. Sai dessa casa, sai dessa família, sai desse casamento, em nome de Jesus. Larga esse filho, essa filha. Vício vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, disfunções emocionais, espirituais, físicas, doença, larga esse corpo agora em nome de Jesus. Eu te determino pela autoridade do nome de Jesus, enfermidade vai embora agora, em nome de Jesus. E que esta pessoa saia daqui confiante que nada é impossível para Deus. Pai, abre os nossos olhos para que vejamos que nós somos uma igreja, um exército de filhos, um exército, Senhor, não de gafanhotos. Quando nós olharmos para o lado, Senhor, nós possamos ver quem o Senhor trouxe, que são mais que vitoriosos. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, pessoas que vão voltar para casa com o coração cheio de expectativa de que alguma coisa boa está para acontecer. Solte a mão do seu vizinho, feche os seus olhos, respira fundo aí. Eu sinto um cheiro de milagre. Obrigado, Senhor Jesus. Isso. Você pode dar um sorriso com o colo assim? Isso. Aponta seu nariz para o norte, querido. Eu não sei que dificuldade você largou lá, mas você vai encontrar milagre lá quando você voltar.
Seu médico vai te dar uma boa notícia em nome de Jesus. Porque você tem uma promessa de Deus. Deus te tirou de lá para te levar para lá. Não foi para você ficar estagnado onde você está agora. Em nome de Jesus. Vai para casa abençoado. Isso. Levanta o nariz para o norte assim. Você vai dormir hoje à noite dando um sorriso. Amém, família? Como que você vai dormir hoje à noite?